Meus cumprimentos a todos aqueles que me dão a imensa alegria desta nossa reunião duas vezes durante a semana para tratarmos de alguns assuntos que podem integrar-se no campo da propedêutica do direito. Eu pediria às estimadíssimas amigas, doutora Laura Porto e doutora Mônica Macedo Della Vecchia, que me deem um sinal sobre o som. É que eu não foi um desprezo ao desembargador Fábio Della Vecchia que me ofereceu um microfone magnífico, mas eu ganhei um outro grandalhão de presente que eu estou estreando hoje aqui em homenagem a esse nosso curso. Então eu queria uma sinalização se o som está chegando bem. Bom, enquanto aguardo isso... está bem, ótimo. Muito obrigado, Mônica e Laura. Nós estamos aqui fazendo já uma série, que já se vai avolumando, de incursões no campo da propedêutica jurídica, seja da introdução ao direito, e uma introdução que se projeta também para um desfecho, uma certa preparação a um aprofundamento filosófico do campo do direito. E, neste quadro, iniciamos há algumas aulas uma certa aventura pelo campo das diferentes concepções do direito natural. Reproduzindo isto, já falei e repeti isto algumas vezes, o que nós estamos cuidando aqui é de esclarecer que, a respeito do direito natural, há muitas concepções diversas e, frequentemente, os diálogos vêm esse entrechoque de ideias referentes só nominalmente a uma expressão, a expressão do direito natural, mas semanticamente tratando de coisas diversas. Então, nós procuramos estabelecer aqui alguns dos possíveis significados, algumas das acepções deste termo complexo, direito natural. E, para tanto, baseamos-nos num trabalho do saudoso professor Guido Soares Ramos, da cidade de Córdoba, da Argentina, um grande professor, em sua palestra, como já referi em situações anteriores, proferida em Helsinki, na Finlândia. Pois muito bem. Antes de prosseguir, hoje nós vamos tratar do positivismo teológico. Na quinta-feira, vamos fazer uma espécie de um fecho desse capítulo da nossa exposição, para que na terça comecemos algo novo, sobre o qual eu vou dizer umas palavrinhas para antecipar. Antes, porém, desse anúncio, eu quero agradecer, como faço com muito reconhecimento, a Noreg do Paraná, principalmente a sua eminente presidente, a tabeliã Mônica Maria Macedo Guimarães de Macedo Della Vecchia, pelo apoio de divulgação que nos permite aqui ter um público maior nesses nossos encontros. É interessante que até a questão de uns 3 semanas, o público que mais concorria para as aulas era o público do notarial, nas aulas do Conselho, do Colégio Notarial do Brasil da Seção do Paraná. São aulas que eu profiro às quintas-feiras pela manhã, versando temas particularmente ligados ao direito notarial. Já nas últimas semanas, de acordo com as indicações que me vêm lá da página do Facebook, são essas aulas de propedêutica que estão atraindo mais público. O que eu penso ser exatamente o peso desta divulgação que tão graciosamente me concede a doutora Mônica Della Vecchia. Bom, nós vamos prosseguir hoje com a nossa aula propedêutica, tratando do positivismo teológico. Como eu disse, na quinta-feira fazemos um rescaldo de tudo isso, e isso na quinta, né? Na terça-feira que vem, começamos um capítulo novo de propedêutica do direito público. Ou seja, dentro do campo da propedêutica do direito, vamos tratar da propedêutica do direito público. E nada melhor do que acolher uma sugestão que na semana passada me foi feita por um dos nossos
generosos assistentes aqui, que pedia que eu considerasse alguns aspectos da obra deste grande professor brasileiro, maior autoridade brasileira e uma das maiores mundiais no campo do direito natural, que foi José Pedro Galvão de Souza, catedrático de Teoria do Estado na ex-Universidade Católica de São Paulo e, igualmente, acadêmico da Real de Legislação e Jurisprudência de Madrid, autor de numerosos livros, alguns publicados no exterior, um nome de grande valor. E eu, como se trata de uma propedêutica, nada melhor do que começar com uma iniciação à teoria do Estado, que é exatamente esse livro. Livro pelo qual eu me formei em teoria do Estado in illo tempore, lá ao final da década de 60, na antiga Universidade Católica de São Paulo. Muito bem. Vamos aqui, então, retomar a aula de hoje, tratando do positivismo teológico. Agora, uma observação que é importante para aqueles que nos assistem. Não se pode esperar de um curso como este, que tem um público extremamente heterogêneo, não é? de formação. Alguns, por exemplo, eu vejo aqui o nome, por exemplo, do Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira. Esse é um autor, um pensador de elevadas considerações, um homem de vista alçada e de profundidade comprovada. Mas nós temos gente que está começando, que vai provavelmente chegar muito longe, mas está começando. E começando nessa matéria do direito natural, que não é das mais conhecidas. As faculdades praticamente mal referem, hoje em dia, o direito natural. Portanto, não esperem aqui destas aulas, eu penso que alguns se frustrarão com isso, mas não esperem destas aulas mais do que uma incursão em alguns temas. Uma própria aqui, nós estamos apenas diferenciando concepções do direito natural, correntes do direito natural, e não vamos nos aprofundar no exame peculiar, pontual, aprofundado de cada uma dessas correntes, não é? Então, vamos deixar esse esclarecimento feito para que não haja, assim, uma expectativa maior em relação ao aprofundamento das matérias que vamos tratando aqui. Bom, a respeito do tema do positivismo teológico, a Rola, o Soares Ramos, ia em meio à sua palestra lá na Finlândia, localizando com o ponto de sua origem, ou de sua origem provavelmente mais caracterizada, o pensamento de Guilherme de Ockham. Como sabem, é um dos pontífices do nominalismo, que representa o ponto... Hoje em dia está na moda falar em curvas, né? Na descida mais baixa da curva da decadência da Idade Média, ou seja, após o período fulgurante, que foi o século XIII, em que brilhou o Doutor Comum, quer dizer, a obra até agora não superada e provavelmente insuperável de São Tomás de Aquino. A partir daí, é evidente, quando se atinge o ponto de culminância, só pode haver decadência. E a decadência foi exatamente muito significada com a obra dos nominalistas e tendo aqui a indicar-se o nome de seu, provavelmente o mais importante de seus pensadores, que foi Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, pois, faz com que surja, no dizer de Soares Ramos, o positivismo teológico. Alguns autores contemporâneos, filósofos do direito, pensadores, sobretudo do direito natural clássico, têm apontado a existência de um justnaturalismo positivista, justnaturalismo amarrado em normas. Nós tratamos disso na aula anterior e ainda na precedente, ao falarmos da redução do direito natural à ideia de uma norma de direito natural, certo normativismo justnaturalista. Diz aqui Soares Ramos que o positivismo teológico levava a que o moral e o jurídico se reconhecesse à margem da ordem natural e dos laços de eficiência e de finalidade
que a razão descobria nessa ordem, na ordem das coisas. E, em troca disso, se admitiu vincar o direito que chamaríamos aqui ainda de direito natural, na mera vontade do legislador. Que legislador? Deus. Ou seja, um voluntarismo exacerbado. A vontade de Deus faz o direito como bem o almeje e consequentemente, por uma especulação natural, espelhando-se nisso, também a vontade do legislador humano passa a ser o prevalecente. Diz aqui Soares Ramos, nenhuma ação humana pode ser considerada, essa é a consequência dessa ideia do voluntarismo, né, e do positivismo teológico. Nenhuma ação humana pode ser considerada ou avaliada em si mesma como moralmente boa ou má, nem como justa ou injusta. Será justa ou injusta, boa ou má, de acordo com a vontade de Deus. Mera indicação da vontade. De maneira que o seu caráter moral e ou jurídico, prossegue Soares Ramos, depende de maneira decisiva dessa vontade. Daí que surge, como um consequente natural, o posicionamento em forma que é bastante pronunciada entre os cristãos protestantes de vincar-se em um positivismo que se chama positivismo teológico, da sola escritura, princípio de repousar na escritura inteiramente a ideia do direito. O direito é aquele que está emanante da escritura. Muito bem. A propósito desse tema, eu queria aproveitar para falar aqui de um trabalho magnífico desse autor contemporâneo, Juan Vallet de Goitisolo. Ele tem um livro que deveria ter tido maior sucesso. Infelizmente, não teve o sucesso que acho que merecia, chamado Em Torno ao Direito Natural. Bem, é uma obra de 1973, de Madrid, da organização Sala Editorial, e o primeiro dos trabalhos ali publicados chama-se El Orden Natural e el Derecho. Diz ele aqui, em nota, que é um estudo que amplia ligeiramente uma comunicação feita em um congresso de 1966 e que foi objeto de publicação na excelente revista Verbo de Madrid. Como alguns sabem, a revista Verbo de Madrid é dirigida pelo grande justnaturalista e pensador político e jurídico contemporâneo, que é Miguel Ayuso. E esse mesmo trabalho, em francês, com mais ampliação, também se publicou na revista Permanence, de Paris. Mas, muito bem, o que interessa aqui, referindo-se ao positivismo teológico, é a menção que o autor faz logo ao início do trabalho sobre o texto, sobre a pergunta. É a revelação a fonte do conhecimento do direito? Então se pergunta, a revelação é que nos dá como fonte o conhecimento do direito? E ele vai dizer, em resumo, o seguinte, que ainda que se reconheça, como deve reconhecer-se Deus como origem do todo, caberá perguntar se a revelação de Deus contém as premissas das quais nós podemos deduzir o direito. E ele passa a responder a esta indagação. Várias religiões responderam afirmativamente a esta pergunta, ou seja, o direito procede da revelação. O direito deriva da palavra de Deus, tal como ela é recolhida, em particular, nos tempos do judaísmo e do cristianismo, no Testamento. Mas antes mesmo disso, já no Código de Hammurabi, pelos babilônios. Os hebreus também no Antigo Testamento apoiavam isso. E os árabes apoiavam no Corão. Os muçulmanos apoiavam no Corão. Ele lembra aqui a observação de um jurisconsulto granadino, muçulmano, chamado Chatib, dizendo que a razão deve ser rechaçada, porque a razão não é legisladora. A legislação provém da vontade de Deus, e a vontade de Deus está nesses textos escritos. É por isso que chama positivismo teológico, ou seja, que provém de Deus. Hoje, diz ele, nos países
mais cultos, avultam entre os autores protestantes deduções teológicas do direito. Então, ele menciona aqui Eric Wolff, que sustenta, abre aspas, a ideia do direito não deve nem pode ser pensada no fundo, senão teologicamente, ou seja, deduzida diretamente da teologia, da vontade de Deus. E, em consequência, essa é a fonte preeminente do direito, quando não exclusiva, do direito divino, ou seja, daquilo que Deus determinou, tanto na lei antiga como no Novo Testamento. E ele chama a atenção para um fato que às vezes passa despercebido. O atual, diz ele aqui, se nós escrevemos em 1963, né, então, o que chamou de atual era aquilo da época. E eu penso que isso aqui só tende a ter o seu incremento. O atual progressismo católico, diz ele, também segue esta tendência. E aí ele invoca a posição do Padre Cheny, que afirmou que l'Église vit d'Évangile, não de droit romain, ou seja, a igreja vive do evangelho, não do direito romano. E daí ele faz convergir a crença no movimento da história com o messianismo, a encarnação, a redenção, e o direito é fruto desta leitura do evangelho. Pois muito bem. Contrasta-se essa posição do Padre Cheny com a posição adotada no pensamento clássico cristão, em particular com São Tomás, que distinguia muito bem entre os preceitos e os conselhos da lei natural. Uma coisa são os preceitos da lei natural e já presentes na lei antiga também. Há coisas que são de preceito, são obrigatórias. Hoje é dia 5 de maio, é um dia que, pelo calendário tridentino, se comemora a festa de São Pio V. São Pio V, como sabem, que foi aquele que recolheu a chamada Missa da Tradição. Pois bem, tratando disso, os católicos sabem que há missas de preceito, mas que têm o conselho de o mais possível frequentar missas. Nada impede que um católico vá todos os dias à missa. Isso é um conselho. Que receba o sacramento da Eucaristia todos os dias. É um conselho. Mas não é de preceito. O preceito diz que deve ir apenas, tem de ir apenas, nos dias de domingo e dias de guarda. Então, distinguia muito bem a São Tomás o conselho e os preceitos. Assim, a lei do Novo Testamento, ao contrário da lei do Antigo Testamento, São Tomás é a lei do amor, lex amoris, lex fide, lei da fé, lex libertatis, lei da liberdade, lei da perfeita liberdade, lex perfecta libertatis, que opera não por preceitos, mas por conselhos. E o Padre Cheny se opõe a essa interpretação e chega a dizer que há um abuso da palavra que ele considera ambígua de conselho. E, portanto, ele praticamente tende a equivaler ambas as coisas, o preceito e o conselho, extraindo diretamente da lei nova, também ao lado da lei antiga, ou seja, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, determinações de natureza jurídica. Vejam que interessante a crítica que faz aqui, de que eu vou traduzir, Valéry Godsoul. Valéry, como provavelmente todos sabem, foi um pensador catalão, que chegou notário, um grande notário, provavelmente está entre os 5 maiores notários da Europa, chegou à presidência da União Internacional do Notariado Latino, foi presidente da Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid. E, como sabem, o rei da Espanha é o presidente permanente desta entidade, mas há um presidente também indicado pelos pares. E esse presidente, durante algum tempo, foi Valéry Godsoul, ou seja, um autor fecundo, com inúmeros livros publicados. E ele, então, vai fazer essa observação aqui preciosa para mostrar como devemos distinguir os preceitos e os conselhos, e daí extrair a impossibilidade de admitirmos o positivismo teológico. Pergunta a ele, como um pai de família, pode esquecer seus rigorosos deveres para a sua família sem incidir em prodigalidade? Qual é a ideia? É um pai que sai
distribuindo todos os bens que tem, gastando tudo que tem, em prejuízo da sua família. Vamos fazer... Isso, na verdade, é uma atitude do pródigo, né, que é um vício, em detrimento dos deveres do próprio Estado familiar. Pergunta mais: como um casado pode esquecer seu débito conjugal para praticar, sem o consentimento de sua mulher, ou, se for o caso, sem o consentimento de seu marido, a virtude da castidade plena? Faltando, pois, o dever conjugal. Prossegue. Como um empresário genial pode cumprir seu dever de Estado de proporcionar trabalho e bem-estar, de criar postos laborais e de estimular a produção de meios para elevar o nível social de vida, se ele vende seus bens para distribuí-los entre os pobres, ou com seus donativos deixa sua empresa sem reservas para superar a mais pequena crise? Eu já não falo essa crise que está instalada aí com o mais do que duvidoso isolamento horizontal. Para superar as pequenas crises, tem que ter uma reserva. Ele não pode doar todo o seu dinheiro e ficar sem condições. Eu conheço casos muito elogiáveis de gente que sempre teve uma previsão para enfrentar pequenas crises. Tanto é que está conseguindo solver essas crises, essa crise atual, com muito esforço, é verdade, mas graças a essa atitude providencial. Mas qual é o conselho? De ampla caridade. Ou seja, o conselho da pobreza evangélica. Viu? Isso é para quem possa seguir essa pobreza evangélica. Que religiosos façam, que alguém com espírito franciscano faça, ótimo, mas isso não pode ser em detrimento dos preceitos, para manter a família, para manter a própria dignidade pessoal, que varia de acordo com o posto ocupado na vida política. Prossegue aqui. Como um governante pode refugiar-se na mansidão e na paz, se com elas deixa perecer a seus governados vítimas da violência alheia? Aí está o tema da breviatio humanus, da relaxatio pene, ou seja, de quem tem corpo de segurança, ou que pode viver e alimentar-se, muitas vezes até graças ao dinheiro público, enquanto estão na penúria ou sofrendo violência nas ruas, aqueles que são governados. Isso a pretexto de deve ficar na mansidão e na paz, ou seja, aquela ideia cômoda de que devemos promover o mais possível a paz, etc., enquanto outros sofrem os efeitos da violência. Prossegue o nosso autor. Como exigir ao próximo que siga estes conselhos? Caridade nos pede, sem taxa, nosso esforço e nossa ajuda, mas não nos reclama que pretendamos impor ao próximo atos heróicos, nem sequer renúncias que não sejam justas e que, obrigadas, tampouco seriam caritativas. Esse passo é genial. Vejam bem. Eu posso, por exemplo, em determinado momento da vida, suposto que eu não tenha que cumprir, observar deveres de Estado, abrir mão de alguma coisa que eu tenha em favor dos pobres, por exemplo, os que tenham menores condições de bens exteriores do que eu eventualmente tenho. Mas eu não posso impor isso ao meu vizinho ou a outra pessoa. Posso eventualmente até aconselhá-lo que faça isso, mas não posso impor. Porque isso é um ato heróico. E ninguém está obrigado a renunciar a coisas que são justas. Se alguém adquire com justiça bens exteriores, para de um tema concreto, eu teria outros temas a considerar, se alguém adquire com justiça, não está obrigado a abrir mão disso, não é justo que abra mão. Abre mão querendo, com conselho. Não é? E se nós obrigássemos, isso já não seria caridade. Claro, caridade supõe voluntariedade na prática do ato. É possível que nós sigamos o conselho de oferecer a outra face, né, a quem nos esbofeteia. Então, recebo um tapa na face esquerda, posso, em virtude de conselho, como está no Evangelho, oferecer a face direita. Mas nós não podemos obrigar a ninguém que, uma vez esbofeteado,
apresente ele a sua outra face ao ofensor. Nem podemos impedir a sua defesa com a violência reativa necessária e legítima frente a quem o ataca. Nem tampouco pretendemos a imunidade do agressor. Essa é outra história. Vamos por questão de mansidão e paz, imunizar o agressor. Agrida quem agredir, deixamos por isso mesmo. Claro. São Tomás, numa passagem da Suma Teológica, prima segunda, questão 108, artigo 4º. A primeira resposta à objeção, a primeira solução diz isso. Estes conselhos de si são úteis a todos, mas ocorre que, por indisposição de alguns, estes não lhes convém, não sentindo seu afeto inclinado a eles. Vitório Torquato. Muito bem. Dentre as questões ou as posições a que concorreu o positivismo teológico, uma foi a adotada pelo famoso pensador francês que ocupa os capítulos principais do progressismo cristão, que iria instalar-se ao longo do século XX, ou seja, na verdade, retomando o modernismo, que já havia sido bastante combatido ao longo do tempo, e particularmente aqui lembremos a figura importantíssima nesse sentido do Papa São Pio X. Mas dentre essas figuras, que são as figuras pontificais do progressismo cristão, está a de Emmanuel Mounier, sobretudo com 2 livros que eu menciono aqui, Le Personnalisme, que é exatamente da metade do século passado, 1950, e um outro livro chamado Révolution personnaliste et communautaire, de 1935, anterior, portanto. E ele sustenta, para fazer aqui um resumo dessas obras, que com absoluta igualdade, o igualitarismo, no plano terreno, é possível aplicar os 2 princípios, o personalista e o comunitário. Pois muito bem. Acontece que é interessante ler aqui uma passagem que mostra o grande erro desta corrente, que vai levar-nos aos equívocos frequentemente encontrados aí de fixarmos o direito no plano meramente do voluntarismo. Uma passagem de um autor insuspeito de posições demasiado firmes no plano da filosofia, em particular da filosofia política, que foi Jacques Maritain. Eu não tenho o original, Le Pesant de la Garonne, mas tenho aqui a tradução portuguesa, camponês do Garona, foi publicado pela União Gráfica de Lisboa em 1967. E na página 70 dessa tradução, diz o seguinte, como acho que muitos sabem, esse livro de Maritain foi uma tentativa, ficou a meio caminho, de reconhecer os muitos erros que ele cometeu na sua filosofia, e especialmente na filosofia política. Erros que nem sempre são advertidos por boa parte dos pensadores justnaturalistas contemporâneos, ainda aqueles que se afirmam seguidores do catolicismo. Diz ele aqui, seja-me permitido fazer, entre parênteses, uma nota. Graças, sobretudo, penso eu, a Emmanuel Mounier, a expressão personalista e comunitário tornou-se uma torta de creme, olhem bem, para o pensamento católico e para a retórica católica francesa. Eu próprio, prossegue Maritain, não deixo de ter, nesse ponto, uma certa responsabilidade. Numa época em que era necessário opor aos slogans totalitários um outro slogan, mas verdadeiro, recorri às minhas células cinzentas e lancei num dos meus livros daquele tempo a expressão em causa, personalista comunitário. E creio que foi de mim que Mounier o tirou. É exata, mas a julgar pelo uso que dela se tem feito, não me sinto orgulhoso com a paternidade. Pois é. Mas é aquela história, o mal está feito, não é? Não nos esqueçamos aqui, fazendo um parêntese, antes de
prosseguimos e já encerrando a exposição de hoje, que foi graças à defecção de Maritain, de um movimento que, embora chefiado por um autor que só mais tarde se reverterá ou se converterá ao pensamento efetivamente clássico nessa matéria, que foi Charles Maurras, mas graças à defecção de Maritain, que abandona a Action Française, que abandona o grupo de católicos que estava este grupo na Action Française, que se vai fortalecer o personalismo sustentado por Mounier. Muito bem. Com isso, terminamos hoje aqui a referência ao positivismo teológico. E ficamos, então, com duas previsões. Para quinta-feira, vamos tratar de fazer um rescaldo dessas correntes todas e uma indicação da preferência, que já foi aqui indicada pela acepção clássica da expressão do direito natural, procurar contrastá-la um tanto com as diversas outras correntes que nós mencionamos, para depois prepararmos, a partir da terça-feira que vem, uma excursão por essa magnífica obra de José Pedro Galvão de Souza, a Iniciação à Teoria do Estado, Roteiro de Princípios. Vamos tratar de estudá-la, ainda que com o sentido que temos dado a essas nossas exposições, aulas que não querem ir além da periferia de certas coisas, ou seja, anunciar ideias para que outros de melhor arte, de melhor engenho, possam, por elas, excursionar e avançar e aprofundar esses estudos. Eu quero, ao encerrar a aula de hoje, cumprimentar aqui, vamos ver, tanta gente que está aqui. Doutora Laura Porto, eu já tive a ocasião de saudar, muito obrigado. Mônica Dalla Vecchia, também meus cumprimentos. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, meus cumprimentos. Doutor Fausto Mota. Doutor Zé Roberto Leme Alves de Oliveira, querido colega na magistratura. Doutor Tiago Bana Franco. Doutor Jefferson Canachiro. Doutor Gustavo Baretieri. Doutora Rodrigues Nina. A doutora Mônica faz um favor aqui, muito obrigado. Eu, de fato, tenho publicado alguns livros, alguns na área geral do direito, mais voltados aí a indagar um tantinho conceitos importantes para o tema da introdução e da filosofia do direito, e outros livros na área do direito notarial e do direito registral. E ela está indicando aqui a editora editorial Lepanto, aqui de São Paulo, capitaneada pelo Conde Júlio Chagas e pela doutora Amanda Gil, e também a indicação do site da Amazon, em que os livros se encontram. Muito obrigado, doutora Mônica, por esta gentileza. Doutor Gilberto Augusto, boa tarde. Doutor Bruno Lincoln, boa tarde. Bom, espero que alegre também as quintas. Esteja presente aqui quintas-feiras, por favor. Doutora Eliane Medzedimi Piton, boa tarde. Doutor Mauro Bertocco, boa tarde. Doutora Cátia Jonas Dias, minha estimada assistente lá na Faculdade de Direito de Guarulhos. E, novamente, doutor Fausto Mota, com a gentileza costumeira. Então, fiquem todos aqui com os meus cumprimentos. Agradeço mais uma vez a esta audiência que é muito jubilosa, gosto dessas reuniões, e, de modo muito particular, a Noreg do Paraná, que, graças ao empenho da doutora Mônica e a competência administrativa da doutora Mariana Herrera, tem feito a Noreg uma divulgação muito bem articulada, muito bem produzida destes nossos encontros durante a semana. Muito obrigado a todos. Eu os convido, não só para, na quinta-feira, assistir a nossa aula aqui de propedêutica, mas aqueles que quiserem pela manhã, eu até pediria, se fosse possível, a Laura ou a doutora Mônica que indicassem aqui as aulas estão sendo aqui mesmo, no Pensando, né? A
frequentem as aulas do Colégio Notarial. Nós estamos tratando lá sobre o direito ao segredo. Esse é um tema que interessa a todo mundo, não é? Interessa a todo mundo. Agora mesmo nós vimos aí a questão da privacidade em jogo com a revelação de mensagens trocadas entre autoridades. São questões que devem ser consideradas, saber até que ponto isso está de acordo com a preservação da privacidade, se não, num universo em que tudo parece devassável. Vamos examinar isso. Então, isso será às 10 horas da próxima quinta-feira. E, na sequência, período da tarde, a aula de propedêutica. Mas amanhã ainda, pela manhã, às 10h30, há continuidade, para aqueles que se interessem pelo registro de imóveis, há continuidade das aulas proferidas para a Uniregistral. A Uniregistral é a Universidade do Registro, aqui de São Paulo, e já estou lá na aula 186ª de exposição. Então, também de acesso livre, embora aqui no canal, nessa página do Pensando, essa aula venha indicada de maneira compartilhada, porque a aula é ministrada na página da TV Registradores, que é dessa Universidade do Registro. Muito obrigado a todos novamente e até amanhã, ou até quinta, ou até a semana que vem.